Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor. Nós estamos aqui na nossa segunda aula da série de ministrações Vivendo Sem Fardos. Semana passada nós falamos sobre nos livrarmos da culpa, e para esse ano de 2021 nós precisamos perceber fardos inúteis, indesejáveis, coisas que estão privando a nossa vida de alcançar os lugares altos que Deus tem para nós. E nós estamos nesse processo, nesse mês de janeiro, nos livrando de tudo aquilo que nos mantém presos aqui embaixo. O Senhor tem lugares altos para nós. E nessa manhã não vai ser diferente. Estou feliz que você está aí. Você conseguiu acessar o nosso aplicativo e está acompanhando. Espalhe essa notícia. Essa é uma maneira de você também estar se familiarizando com esse novo meio de comunicação da igreja. É importante que você não só baixe esse aplicativo, mas que você também faça o seu registro, o seu cadastro, crie uma conta, preencha aí os formulários. Isso é importante também no nosso controle e na nossa interação com a igreja. E eu não sei se você já percebeu, há dois botõezinhos aí debaixo da sua tela, além da transmissão ao vivo. Um é para as suas doações, dízimos e ofertas. Se você quiser fazer aí hoje mesmo, durante essa escola dominical, a entrega de dízimos, de ofertas, você pode clicar aí e fazer. Ou para acompanhar a leitura bíblica, os textos que vão estar aparecendo aqui na sua tela, você pode clicar aí nesse tabzinho da Bíblia e acompanhar sem perder a transmissão ao vivo. Então são facilidades, nós estamos aí tentando facilitar todos os nossos processos. A gente sabe que algumas mudanças às vezes causam mesmo algumas dúvidas, algumas incertezas, mas nós estamos fazendo tudo para que você tenha uma facilidade de interagir com aquilo que a igreja tem feito. Você tem sido abençoado? Você foi abençoado na semana passada? Creio que muitas pessoas deixaram o fardo da culpa para trás, abandonaram esse fardo pesado. E uma das maneiras de fazermos isso é através do arrependimento. Arrependimento é transformação. Você só sabe que você se arrependeu de verdade e o perdão de Deus vem através de arrependimento quando há mudança nas suas atitudes, Há uma metamorfose, é a raiz da palavra mudança, É uma metamorfose, uma transformação, e nós precisamos viver isso todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre um outro fardo que nesse ano de 2021 nós precisamos nos desvencilhar. E eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia aí, ou acessando, clica aí no aplicativo da Bíblia, que está bem próximo aí da sua transmissão, em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 14 e nos versículos 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E nessa manhã nós vamos falar sobre livrando-se da amargura. Para a gente viver uma vida sem fardos, nós precisamos nos livrar da amargura. Olha o versículo aí em Hebreus 12, fala que sem santidade nós não veremos ao Senhor, e nós precisamos guardar o nosso coração para que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando a muitas pessoas que estão à nossa volta. Nessas semanas de janeiro nós estamos numa série de reflexões sobre uma vida, como levar uma vida cristã com leveza, livre dos fardos que nós carregamos, talvez dos anos passados, de experiências que a gente já viveu, de coisas que a gente tem experimentado. Esse ano de 2020 foi um ano de muito peso espiritual sobre a nossa vida, então nós precisamos, para alcançar nesse recomeço que Deus tem nos dado, nós precisamos alcançar leveza, que é uma promessa para cada cristão. O Senhor te garante uma vida leve. Se você trocar com Ele o seu fardo, com certeza você vai viver essa vida de leveza. E como que a gente vai poder voar nas alturas que Deus deseja
se nós continuamos sobrecarregados com sentimentos inúteis, com sentimentos destrutivos, sentimentos que vão nos deixar presos em áreas da nossa vida que não avançam. Hoje a gente vai pensar sobre os danos que a amargura nos causa e como que a gente vai se livrar desse sentimento tão indesejado. A amargura, ela tem um processo, ela nasce através de um ressentimento, ela vem da incapacidade da gente superar algumas situações indesejadas que aconteceram conosco. E ela é altamente danosa. A amargura é prejudicial e prejudica a nossa vida, e não só a nossa vida, mas de todo mundo que está à nossa volta. A amargura é um problema muito sério e nós precisamos hoje aprender a nos livrar desse fardo que com certeza o Senhor quer trazer liberdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então vamos lá, como que nós nos livramos da amargura? Primeira coisa, nós nos livramos da amargura, vencemos a amargura quando buscamos a paz com Deus e a paz com os homens. Olha lá, o versículo 14 vai dizer, seguir a paz com Deus, seguir a paz com todos e a santificação. Está dizendo lá no versículo 14, esforçai-vos para viver em paz com todos. É o que a palavra de Deus diz para nós. Uma das fontes de amargura da nossa vida, irmãos, na vida de um cristão, são os conflitos que nós temos com pessoas. E por isso que a Bíblia nos recomenda a seguir em paz com todos, ou seja, nos esforçar para a gente ter relacionamentos inteiros, plenos, não viver em relacionamentos quebrados. E quando a gente entra numa guerra, ou quando a gente alimenta ressentimentos contra quem quer que seja, pessoas que nós conhecemos, ou pessoas que nos prejudicaram, lideranças espirituais, brigas entre família, seja lá o que for, sabe o que acontece? Quem adoece não são as pessoas, mas somos nós. Nós nos adoecemos. É como se a amargura fosse uma erva daninha. Eu lá na minha casa tenho um pequeno pedaço de grama, de gramado, bem na frente da minha casa. E quando eu me mudei para essa casa, já não havia mais grama, havia somente mato, ervas daninhas. E então nós trabalhamos o terreno e tiramos todas as ervas daninhas, tiramos aquela terra, removemos tudo. Eu comprei grama nova, plantamos grama nova, e aí eu pensei que dali em diante não teria mais aquele mato e aquelas ervas daninhas. E para minha surpresa, quando eu plantei aquela grama, eu molhava todos os dias, eu regava todos os dias, até que ela brotasse. Eu queria que a grama ficasse verdinha na frente da minha casa, e eu cuidava, e eu aparava. Mas, irmãos, quando eu menos esperava, começavam a aparecer alguns matos, algumas ervas daninhas, algumas coisas no meio daquele gramado. E eu todos os dias tirava, mas cada vez aparecia mais, porque parece que a gente não dá conta. Conforme a gente vai tirando, se a gente não tem os instrumentos corretos, eu não sou um jardineiro, não tenho todos os instrumentos corretos, parecia que as ervas daninhas iam crescendo, conforme a grama ia crescendo, e dava para perceber, dava para olhar, e eu fui vendo que os pássaros traziam ervas daninhas, os animais que passavam ali traziam ervas daninhas, as coisas que eu às vezes não tinha controle traziam ervas daninhas, e eu precisava de ajuda para manter aquele gramado bem, para manter aquela frente da minha casa sem nenhum mato, para eu fazer um jardim bonito. Eu precisava cuidar, mas eu precisava de ajuda. E quantas vezes, irmãos, no terreno do nosso coração também, a gente acha, agora virou o ano, agora as coisas vão mudar, nós vamos experimentar coisas extraordinárias de Deus, coisas lindas vão acontecer, mas, irmãos, se a gente não cuidar do campo do nosso coração, do jardim secreto, onde a gente tem encontros com Deus, ervas daninhas vão sendo trazidas por situações, por problemas. Quem sabe você acha, não, está tudo certo na minha vida, mas você não consegue avançar, você não consegue viver tudo que Deus tem para você,
porque existem processos que você ainda nutre raízes de amargura e isso transborda do jeito que você fala. Você, sem querer, se torna uma pessoa negativa, começa a ver algo negativo em todas as coisas, você perde a confiança em pessoas, você perde, quem sabe, aí, tantas coisas que você poderia desfrutar, mas na verdade, irmãos, você não consegue desfrutar porque a erva daninha da amargura tem entrado no seu coração, tem feito com que você viva aquilo que Deus não quer que você viva. Quem sabe hoje é dia do jardineiro, daquele agricultor em João 15 que vem para limpar a vide, que vem para fazer com que ela produza muitos frutos. Ele vai passar no terreno do seu coração, ele vai te dar a oportunidade de você viver coisas que você nunca experimentou, nunca teve a oportunidade de viver na sua vida. Esse ano, irmãos, vai ser um ano extraordinário porque você está cuidando de coisas aí no seu coração que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. Então, uma das coisas que nós precisamos ali para vencer a amargura é buscar a paz com Deus e a paz com os homens, né? Não só quando eu libero perdão para alguém que me trouxe peso, mas muitas vezes, irmãos, a outra recomendação que a gente tem aqui é que a gente siga a santificação. Ou seja, para viver e vencer essa amargura, não há como você não se santificar mais, viver uma vida consagrada ao Senhor. Se isso acontecer, irmãos, dificilmente vai haver um espaço para ressentimento, para mágoa, para ódio no nosso coração. Cada vez que eu me aproximo do Senhor, Ele que é o perdão personificado, eu tenho facilidade em lidar com situações indesejadas, lidar com pessoas difíceis. O segredo da vida, irmãos, está em lidar com pessoas difíceis. E quando eu me santifico, quando eu tenho tempo com Deus, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco a palavra, o meu homem interior, ele se torna maior do que o meu homem exterior. A Bíblia é mestre em trazer para nós a ideia de que nós não podemos viver uma fé fingida. E uma fé fingida é quando as nossas atitudes exteriores, elas falam mais alto do que aquilo que está dentro de nós. Sabe, às vezes a gente ocupa lugares, posições, a gente carrega máscaras e às vezes a gente nem tem muito desejo de conhecer a verdade, porque a verdade é libertadora, mas a verdade também demanda de nós algumas atitudes de mudança. E se eu souber o que eu estou fazendo de errado, eu vou ter que mudar. E às vezes, irmãos, uma vida consagrada me ajuda a expor mazelas no meu coração. Nunca viva uma vida cristã em que o seu homem interior seja menor do que o seu homem exterior. Porque se o seu homem interior, se a sua vida de consagração a Deus for maior, e eu espero que nessas primeiras semanas de janeiro você já tenha decidido viver a sua vida em santidade, orando, jejuando, buscando a Deus, para fortalecer o seu homem interior, sua mulher interior. E aí, meu irmão, quando você cuida do seu homem interior mais do que o exterior, as atitudes suas, o seu homem interior começa a governar o seu homem exterior. Você não é mais essa pessoa irada, preocupada, orgulhosa, com falta de perdão. Não, há algo dentro de você, sua nova identidade. Se você cuidar do seu caráter, do seu homem interior, meu irmão, a sua reputação se cuida por si própria. Você não precisa se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar de você, se você cuidar do seu homem interior. Então, nesses dias nós precisamos nos desvencilhar da amargura, porque às vezes a amargura tem entrado no nosso coração e tem prejudicado não só o nosso relacionamento com o próximo, mas também o nosso relacionamento com Deus. Romanos 12, abra comigo lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 17 a 21, diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam
o mal com o bem. Que texto tremendo, não é? E isso nos faz ver, né? Pensar e refletir sobre algumas perguntas. Primeiro, qual que é a sua opinião, sobre essa frase que nós falamos? A amargura ou a vingança é um veneno que a gente toma esperando que faça mal ao outro. O que você pensa a respeito dessa pergunta? A vingança ou a amargura é a falta de perdão, o ressentimento. Ele é um veneno que eu tomo esperando que o outro passe mal. Estou me ingerindo aquele veneno todo o tempo. E isso traz para mim prejuízo, não para ninguém, mais para mim do que qualquer outra pessoa. Sabe como que a gente pode seguir paz, mesmo com pessoas que nos causam danos? Como eu falei, o segredo da vida está em lidar com pessoas difíceis. Lidar com pessoas fáceis, que você ama, que você tem relacionamento, é tranquilo, isso todo mundo sabe fazer. Mas o segredo da vida está em lidar com pessoas difíceis. No momento que você aprende a lidar com pessoas difíceis, você achou uma chave que pode abrir portas em todas as áreas da sua vida. O que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos? Como que você hoje está traçando aí planos nesse ano de 2021 para vencer o mal com o bem? Você já fez isso? Você já tem jejuado, orado a Deus para traçar planos? Deus me ajuda. Às vezes a gente faz planos até mesmo para que a outra pessoa veja, que certas situações que acontecem conosco, as pessoas enxerguem quando nós somos abençoados, quando nós somos certos. Será que você tem orado assim? Senhor, me ajuda a pagar o mal com o bem, me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. E de que maneira, irmãos, a gente pode seguir a santificação para nos ajudar a viver uma vida sem amargura? Irmão, eu quero desafiar você. Tire um tempo de oração, de jejum nessa semana. Isso mesmo. Como que você vai fazer isso? Como que eu vou fazer isso, pastor? Tire um alimento do seu cardápio, faça um tempo de jejum. Até mesmo trabalhando isso, até trabalhando. Põe um despertador no seu telefone, a cada meia hora você põe um despertador dizendo estou de jejum. Lá no seu trabalho você lembra, cada hora você lembra do propósito que você está fazendo. Senhor, me coloco aqui mesmo trabalhando, limpando, arrumando, ajeitando, atendendo alguém, fazendo algum serviço, você vai estar sendo lembrado. Eu estou jejuando por um propósito, Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida. Vê, som do meu coração, se há amargura dentro de mim, põe isso para fora, Senhor. Eu quero ser livre disso, no nome de Jesus. Disciplinas espirituais, meu irmão. Não tem como a gente crescer se nós não estivermos dispostos a viver nas disciplinas espirituais que o Senhor tem para nós. O segundo ponto que eu quero trazer nessa manhã, como que eu venço a amargura, como que nós vencemos aí, nós vamos viver essa vida sem fardo, nos livrando da amargura. Eu venço a amargura, eu me livro da amargura quando eu tenho cuidado para não abrir mão da graça de Deus. Esse é o segundo ponto. Olha o versículo 15 lá que nós lemos. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Graça é o favor de Deus para a gente viver uma vida de perdão. A graça é pela graça que nós somos perdoados e nós temos também o poder, a aptidão, a capacidade para perdoar pela graça de Deus. Por isso a gente precisa vigiar o tempo inteiro, irmãos, com diligência, o que a palavra de Deus diz para nós não deixarmos nenhuma ofensa, nenhum ressentimento, nenhuma decepção trazer um peso de amargura tão profundo no nosso coração que nos prive de viver aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente não perdoa, a gente falha contra Deus, porque a gente deixa de se alimentar da cruz de Jesus. E a gente começa a se alimentar de frustrações com os homens. Quando eu não perdoo, quando eu deixo com que raízes de amargura, coisas que às vezes nem existem, mas que às vezes são setas que vêm no meu coração, entram no meu coração, eu deixo de me alimentar da vida com Deus para me alimentar. Não é assim quando a gente tem um rancor, uma mágoa, qualquer coisa é lida, é vista nas lentes daquela amargura. Qualquer palavra que aquela pessoa fala, quando ela entra no ambiente, quando eu vejo ela na rua, quando eu tento me relacionar, quando eu me encontro, tudo passa pela lente daquela amargura. E aí eu fico me alimentando daquilo.
eu não faço coisas, eu não vou em lugares, eu me ausento de relacionamentos, eu começo a dar passos para trás na minha vida com Deus, porque eu deixei de me alimentar da graça de Deus, da cruz de Jesus, e eu passo a me alimentar dos ressentimentos e das coisas que eu estou vivendo. Sabe, irmãos, quando a gente faz isso, nós estamos sobrecarregando o nosso coração. Você já viu quando uma pessoa tem um ataque do coração, quando ela sofre de um problema? Você já viu, às vezes a gente perde pessoas, amigos queridos, a gente recebe uma notícia de alguém que teve um ataque fulminante no coração. O que isso quer dizer? Que as veias que alimentam o sangue no coração foram entupidas. E nem sempre isso se mostra visível, natural, a gente consegue detectar isso de forma aqui, real. A gente precisa de exames mais profundos. Quem sabe você às vezes se sente um pouco mais cansado, você perde um pouco de energia, ou quem sabe você não consegue dormir direito. Esses são sinais pequenos. Você vai no médico, o médico passa uma bateria de exames e ele diz: nós vamos ter que fazer um cateterismo, porque as veias do seu coração estão entupidas. Você não está recebendo o sangue suficiente para viver. E quão perigoso é, irmãos, quando isso geralmente acontece quando a gente não tem uma alimentação sadia, quando a gente não pratica exercícios, a gente não tem uma disciplina de nos movimentarmos com frequência. Então, aquilo que é gordura, aquilo que é açúcares, aquilo que é prejudicial ao nosso corpo vai se acumulando. Quando a gente menos espera, a gente pode virar óbito. Sabe, na nossa vida espiritual também é assim. Se eu não mudo o que eu me alimento, se eu não pratico as disciplinas espirituais, as gorduras, os açúcares, ou seja, aquilo que é prejudicial ao meu corpo vai se alojando em coisas invisíveis, coisas que eu não tenho como detectar a olho nu. E aí, meu irmão, mais do que nunca eu me sinto cansado. Talvez a amargura faz com que eu fique cansado, eu me torno cansado de vir à igreja, cansado de ler a palavra, cansado de perdoar. A minha linguagem começa a dizer assim: não tem mais ninguém gosta de mim, ninguém olha para a minha vida, não dá certo esse negócio de viver uma vida de santidade, porque eu não tenho nada em troca, isso é besteira, ninguém vale a pena, não vale a pena mais ninguém, as pessoas têm que me sofrer. E a gente vai falando, porque está dando sinais de que o nosso coração está a ponto de virar óbito. Mas no nome de Jesus, o cirurgião dos cirurgiões está aqui hoje. E ele, nesses estudos, está fazendo uma vasculha aí no seu coração. Ele está indo nos lugares mais secretos, ele vai colocar à tona. E se o Senhor tiver que fazer um cateterismo espiritual hoje, ele está fazendo aí, meu irmão, limpando o seu coração de toda amargura, trazendo novidade de Deus. O sangue de Jesus está correndo sobre as suas veias. A alegria do Senhor vai voltar para você. A alegria de estar na comunhão dos santos, a alegria de pertencer à família de Deus, a alegria de lidar com pessoas, de sonhar com o que Deus sonha, de viver o que Deus quer que você viva. Eu profetizo no nome de Jesus que ao se livrar da amargura, você vai ter também ali a revelação nova da graça de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E ele vai dizer para nós, Paulo dizendo aos Efésios, versículo 27, ele diz: e não deem lugar ao diabo. Sabe, sem querer, irmãos, às vezes a gente está dando lugar ao inimigo das nossas almas no nosso coração. Olha lá, pula para o versículo 31 de Efésios 4, versículo 32, e diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, toda ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Meu irmão, receba liberdade do Senhor nessa manhã, para que você viva sem amargura, sem indignação. Sabe quando você vê algo que alguém fez que te indignou, que te deixa, não é possível, isso é injusto, irmão, entregue isso para o Senhor, entregue isso para Deus, o justo juiz. Ele sabe coisas que você não sabe, ele vê o coração de homens como você não pode ver. Ele está por detrás de situações que nós não temos como enxergar. O Senhor cuida de cada coisa, de ira, de gritarias. Gritarias, irmãos, não é perfil de alguém que conhece o Senhor. Não pode na sua casa ser uma casa onde todo mundo grita, onde os vizinhos conhecem os gritos das guerras que tem na sua casa. Calúnia, porque grito é o quê? É quando eu não tenho mais argumentos. É quando eu não libero perdão, então eu tento me impor. E aí, meu irmão, vira aquela confusão, ninguém entende ninguém. Calúnias,
bem como de toda maldade. Olha o versículo 32, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe, irmãos, isso nos leva a pensar em algumas perguntas. Por que, segundo o texto, guardar a amargura significa a gente ser achado faltosos, nos separar da graça de Deus? Por quê? Será que quando aqui o apóstolo escrevendo, ali aos Efésios, quando ele está escrevendo ali, o autor aos Hebreus, escrevendo aquilo, e ele está dizendo, quando vocês ficam dessa forma, a graça de Deus, lá no versículo 15 de Hebreus, vai dizer, a ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O autor aos Hebreus nos chama de faltosos quando a gente se separa. Por quê? Porque talvez a gente deixe de se alimentar das coisas do Senhor, da vida de Deus, para nos alimentar das tranqueiras, das nossas amarguras. Você já esteve preso pelo rancor? Você já sentiu rancor, amargura, angústia, ressentimento por alguém? Tem uma experiência dessa? Você lembra o quanto isso faz mal para você? O quanto você, ao tomar banho, ao se alimentar, ao ir para o trabalho, ao se relacionar, aquilo vem sempre à tona, aquele sentimento vem sempre ao seu coração. Como que a gente pode vigiar então para esse ressentimento não vencer a graça de Deus no nosso coração? Sabe, a Bíblia trouxe aqui uma chave para nós. Não deixar com que o sol se coloque, o sol se ponha sobre a nossa ira. Todos os dias a gente precisa estar na presença do Senhor. Todos os dias, irmãos, quando a gente nutre uma vida, claro, existe aquele momento que quando a gente recebe uma questão que nós não gostamos, uma seta maligna, uma atitude que venha para machucar o nosso coração, tem um tempo sim de tristeza. Ninguém aqui é robô, ninguém aqui é anjo, nós somos gente. Quando alguém fala alguma coisa que te machuca, isso dói mesmo, traz uma tristeza. Nós não estamos falando aqui desse período entre você receber uma ferida, um golpe, ficar ferido e aquilo ser digerido no seu processo, na sua vida com Deus. Porque existe o processo. Alguém faz alguma coisa contra você, você realmente fica chateado. Mas nós estamos falando aqui de um espírito que governa você, um espírito de amargura, que diz para você, não vou perdoar, não quero saber. O mais fácil é romper com esse relacionamento. Você sabe que tem muita gente que rompe o relacionamento, vai embora sem nem dar tchau, sem nem dizer o que está acontecendo, não valoriza os relacionamentos, se afasta das pessoas. A resposta que a gente tem às vezes é se afastar, é não falar mais com a pessoa, é não dar acesso mais para que a gente se sinta machucado. Isso é uma amargura. Irmãos, a Bíblia fala que nós servimos a um Deus que é o Deus da reconciliação. E às vezes, irmãos, algumas coisas precisam ser reconciliadas. Claro, a gente coloca isso diante do Senhor, a gente vai na palavra, o bálsamo de cura entra no nosso coração, e nós estamos prontos a perdoar, nós estamos prontos a andar a segunda milha, nós estamos prontos a entender o que está acontecendo. Mas quando esse espírito de amargura vem, ele fecha, endurece o nosso coração, não deixa com que a gente abra mão da nossa reputação, do nosso orgulho. Mas eu profetizo no nome de Jesus que você vai se livrar dessa raiz de amargura para viver tudo e alcançar os lugares altos que Deus tem para você. Amém? Você recebe isso? Coloque aí no chat um amém, glória a Deus. Seja hoje tocado pela ministração da palavra que pode lavar e purificar você. A terceira coisa, para vencer a amargura. Para vencer a amargura, irmãos, nós precisamos reconhecer o dano que ela tem nos causado. Nós não precisamos só buscar paz com Deus e os homens para vencer a amargura, não precisamos só não abrir mão da graça de Deus, mas nós precisamos também reconhecer o tanto que a amargura causa dano em nós. Versículo 15 ainda lá de Hebreus 12 diz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Sabe, o texto nos diz que a amargura é uma raiz, ou seja, quanto mais deixamos o tempo passar sem cuidar, mais a raiz vai crescendo.
mais ela vai entranhando dentro do nosso coração, mais vai se tornando difícil de arrancar essa raiz. Não é aquelas árvores, às vezes você chega num lugar, precisa remover uma árvore de algum lugar, às vezes se torna muito difícil porque a raiz daquela árvore está tão entranhada naquela terra que se torna algo muito difícil, tem que cortar a volta, tem que achar até onde vai aquela raiz para ir desterrando aquela árvore. Assim, às vezes é o rancor, a amargura. Se nós não cuidarmos, irmãos, ela vai se tornando uma raiz tão profunda que quando a gente tenta tirar, a gente custe muito tempo, muito esforço, muitas perdas, muito tempo para fazer aquilo. Sabe, a raiz de amargura, ela passa por um processo. Primeiro ela brota na decepção, brota quando a gente recebe uma palavra, quando a gente vê alguém ou alguma atitude da maneira como a gente não gostaria de ter visto. E aí depois, irmãos, ela passa pelo processo de se espalhar, quando a gente não se aproxima da graça, quando a gente não se alimenta do Senhor, quando a gente decide não esquecer essa decepção. E sabe, irmãos, além disso, o texto diz que se a amargura ou o rancor avança, acaba trazendo para nós perturbação. Ficamos perturbados. Você sabe que tem até algumas doenças no nosso físico que são resultados da amargura que nós sentimos na nossa alma. Então, irmãos, a gente precisa rejeitar esse sentimento, porque ele não traz bem nenhum para nós, pelo contrário, ele só nos traz prejuízo. Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pois cheque esse versículo de Colossenses 3,13, coloque isso no seu coração, esteja aberto para ver, irmãos, o quanto essa amargura tem causado dano em você. Você está feliz como você tem vivido até aqui? É assim que você quer viver todos os dias de 2021, nutrindo esse peso, essa dor, privando você de firmar os seus passos no caminho do Senhor, de encontrar uma igreja para você servir, de se abrir para novos relacionamentos, de amar novamente uma pessoa, de, enfim, trabalhar áreas da sua vida para que você prospere. É assim que você quer viver, meu irmão? Vamos fazer algumas perguntas para a gente interagir, para a gente pensar sobre esse tema. Qual que é o poder que a perturbação, o poder da perturbação que a amargura traz sobre a nossa vida tem sobre você? Você conhece alguém que vive mal porque não aceita perdoar, ou não consegue superar uma decepção? Quando você esperava algo de alguém, você tem uma imagem diferente de alguém, e aquela pessoa então vive uma vida baseada nesse episódio, nessa situação. Você conhece alguém que vive assim? Como a decisão de perdoar pode cortar esse mal da amargura de uma vez, essa raiz da amargura de uma vez dos nossos corações. O que você acha? O perdão para você é um sentimento ou uma decisão? Eu digo para você, meu irmão, o perdão é uma decisão. Às vezes você não vai sentir perdoar, você não vai se abrir para isso. Note aí dentro do seu coração, se há forças em você para perdoar, talvez não há. Então o perdão é uma decisão que precisa ser respaldada pelo Senhor. Então decida hoje perdoar. Veja o quanto a amargura tem causado dano em você e decida viver uma vida em perdão. E o último ponto para a gente se livrar da amargura nessa manhã, espero que você esteja sendo abençoado aí, que esse estudo traga paz ao seu coração de uma vez por todas e que você viva o seu 2021 leve, pronto para viver o que Deus tem para você. O último ponto que eu quero trazer para você vencer a raiz da amargura é que a gente só vence, só se livra da amargura quando nós consideramos que ela estraga também os ambientes e os relacionamentos que nós estamos inseridos. Só quando você reconhece que ela não só traz dano para você, mas traz dano para as pessoas à sua volta, é que você tem a oportunidade, a possibilidade de vencer essa raiz. Olha lá o versículo 15 de Hebreus 12 diz: raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados.
O escritor da carta aos Hebreus diz que a raiz da amargura tem o poder de contaminar muitas pessoas. Ou seja, ela não só prejudica a você, como ela pode também adoecer as pessoas, aquelas pessoas que estão aí ao seu redor. Família, seu ambiente de trabalho, amizades, ministérios, tudo isso pode ser afetado pela influência de uma pessoa rancorosa. O rancor, ele também é altamente contagioso. E às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente passa isso para as pessoas. Quando a gente tem um problema com alguém, a gente faz questão que as outras pessoas também tenham um problema com a mesma pessoa que a gente tem. Você sabe que tem amizades que se destroem só porque uma pessoa ela se relaciona com alguém que você não gosta, então você acaba eliminando aquelas pessoas do seu convívio, porque como pode um amigo seu lidar ou não ter os mesmos problemas que você tem com alguém? Às vezes algumas coisas, até mesmo na igreja, irmãos, o inimigo ele é sagaz, astuto, ele tenta de todas as formas fazer com que a semente da amargura brote no coração de pessoas para que você na sua família não viva a unidade necessária para alcançar os lugares que Deus tem para você. Lá no ambiente de trabalho você não recebe as promoções, você às vezes não é o melhor que está lá no seu trabalho, você não desenvolve dentro do seu trabalho porque você é uma pessoa rancorosa, as pessoas não gostam de se aproximar. Ou talvez na igreja você não consegue desenvolver ministérios, você está aqui, mas essa igreja não serve para você, então você pula para uma outra igreja e aquela também não serve. E você pula porque há problemas. Se você souber lidar com relacionamentos, você ganhou a vida. E às vezes, irmãos, o rancor, a amargura tem feito com que você toque. Você sabe que uma pessoa ferida, ela não só sangra e mancha a si mesmo, mas tudo que ela toca também fica com a mancha do sangue que sai dela, que vai dela. Sabe, irmãos, é por isso que não vale a pena a gente se apegar aos argumentos do rancor. Jogue fora todos os argumentos que o rancor tem trazido para você ao longo dos tempos, de que não vale a pena, de que não é justo, de que não pode. Abra mão disso tudo e experimente liberdade da parte de Deus. A melhor decisão que você pode tomar hoje é recorrer à cruz de Jesus. A cruz do Senhor é a fonte de graça, é fonte de perdão. E eu quero que nessa manhã você recorra a isso. Olha Marcos 11, 25. Diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Você sabia que quando você estiver orando, se há rancor no seu coração, há um céu de bronze que se estabelece sobre o céu da sua cabeça, e as suas orações não são respondidas? Se eu perguntasse para você, no ano de 2021, você gostaria de ter orações não respondidas? Com certeza você diria não. Nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, mas para isso, irmãos, você vai ter que abrir mão do rancor, você vai ter que se livrar da amargura, você vai ter que abrir perdão, oportunidade de perdoar, de caminhar novamente, de restabelecer, de restaurar relacionamentos, de fazer pazes com Deus. Talvez existam coisas aí em 2020 que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, trouxe amargura ao seu coração. E hoje você não se relaciona mais com a igreja, você não se relaciona mais com o Senhor, você não nutre mais uma vida de santidade, porque ainda há amargura em relacionamento ao teu pai. Como que ele pode ter deixado acontecer coisas assim com você? Mas sabe, irmãos, o Senhor é amor, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é Senhor que pode fazer coisas novas todas as vezes que algo vier para te ferir, algo vier para te prejudicar. Como que o seu rancor tem afetado, sua amargura tem afetado os relacionamentos à sua volta. Como que a gente pode defender, se autodefender da amargura dos outros. Talvez você se relaciona com pessoas rancorosas no seu trabalho. Tenha cuidado de ofertar, de emprestar os seus ouvidos para gente que tem um coração amargurado. Tenha cuidado de se relacionar nesse ano de 2021 com pessoas que são pessoas cheias de amargura e podem contaminar o seu coração. Como que você pode privar os seus ouvidos, a sua mente de conviver com pessoas assim, de não deixar com que a amargura delas contamine o seu coração? Sabe, meu irmão, nós precisamos hoje trazer esses princípios da palavra de Deus para a nossa vida.
E nessa manhã nós estamos na segunda semana ainda, né, desses estudos de livrar-nos dos pesos, dos fardos que tem privado a gente de alcançar as coisas em Deus. Nós estamos aqui nessas semanas ministrando ao seu coração para que você tome a atitude no nome de Jesus de viver uma mudança por completo na sua vida. E eu oro para que você faça isso. Concluindo, nós queremos orar por você. Como que você pode hoje tomar atitudes? Eu quero que você, nessa semana, faça um propósito com Deus. Nós estamos lançando um propósito essa semana. A gente estamos no início de janeiro. Tire um tempo de jejum e oração nessa semana. Anote áreas da sua vida. Coloque no papel situações, problemas que você não consegue perdoar. E ore a respeito disso essa semana, consagrando isso ao Senhor todos os dias, dizendo: Pai, eu não tenho condição de perdoar essa pessoa. Eu não consigo sozinho superar essa decepção que eu tive com isso. Talvez eu estou aqui, Senhor. Seja honesto diante do Senhor. Seja honesto com Deus nas suas posições. Jejue, meu irmão. O jejum é uma arma poderosa para livrar você, para fazer com que você viva uma vida leve. Jejue para que a sua carne seja quebrada, seja amortecida, venha a morrer, para que o espírito, seu homem interior, venha a surgir com força e que esse ano de 2021 você, nesse recomeço, você experimente uma vida livre de amargura. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero entregar aqui nessa manhã esse tempo que nós estamos tendo junto para que você possa tomar as atitudes corretas, as decisões acertadas para viver uma vida sem fardos e nesse recomeço experimentar tudo que Deus tem para você. Vamos orar juntos. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o seu coração diante de Deus, põe a mão sobre o seu coração aí nessa hora. Se você tiver a oportunidade de fazer isso agora, onde você estiver, se coloque de joelhos, num sinal de rendição, num sinal de total entrega. Faça isso mesmo, deixa aí o seu celular. Você está assistindo isso talvez pelo computador, eu não sei, mas faça isso agora na sua televisão. Deixe agora essas situações, peça licença às pessoas à sua volta, se coloque diante do Senhor agora. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós não podemos mais viver, irmãos, da mesma forma que nós temos vivido. Coloque aí a sua vida diante do altar do Senhor. Nós queremos orar. Pai, obrigado pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque na cruz nós recebemos todo o perdão que nós precisamos. Nós, Senhor, que pecamos contra o Senhor, a nossa natureza que estava longe do Senhor, Pai. E o Senhor, naquela atitude de amor, de rendição, de resgate pelas nossas vidas, se entregou. O Teu sangue, Deus, foi derramado para que nós pudéssemos ter, Senhor, hoje, Deus, a oportunidade de uma nova vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado porque o Teu amor por nós é, Senhor, o motivo de vivermos uma vida transformada. Pai, quantas pessoas já têm vivido uma vida sem transformação? Quantos relacionamentos entre casal já não conseguem mais transformar, não conseguem ter arrependimento, não conseguem, Senhor, ver o erro, Senhor, que temos cometido. Quantas vezes, Senhor, no ministério, num relacionamento, Senhor, entre pastor e ovelha, num relacionamento entre amigos, num relacionamento entre irmãos, num relacionamento entre família, não há mais arrependimento, não há mudança, não há, Senhor, mais oportunidade de transformação, porque perdemos, Senhor, a visão da graça, da obra da cruz, do amor que o Senhor tem por nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor restaure, para que uma visão fresca, para que uma visão, Senhor, nítida do perdão do Senhor, do amor do Senhor, do resgate do Senhor na cruz do Calvário, se torne real agora no coração das pessoas. Que o Senhor agora invada o nosso coração, que as resistências, Senhor, que ao longo do tempo, Pai, foram sendo criadas em nós, Senhor, que as desculpas, Senhor, que, Pai, Senhor, aquilo que a amargura e o rancor tem trazido para nós, Senhor. Senhor, como Deus, muitas vezes, Senhor, como uma fonte de desculpas, como uma fonte, Senhor, Deus, de atestados de que nós estamos corretos, de que nós não precisamos mudar.
veio no nosso coração e hoje, Senhor, nós cremos nessas mentiras. Deus, tem misericórdia de nós, nós precisamos de mudança, nós precisamos nos arrepender nessa manhã. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor traga relacionamentos, Senhor, restauração sobre relacionamentos, que o Senhor faça, Senhor, com que o perdão se manifeste, para que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a perdoar como temos sido perdoados, assim como o Senhor nos ensinou a orar. Pai, no nome de Jesus, que toda seta de divisão, toda erva daninha, Senhor, de rancor, de amargura, que tem toda essa raiz que tem brotado no nosso coração, seja arrancada nessa manhã. E que o Senhor, meu Deus, traga restauração completa. Nós não queremos mais viver, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, experimentar, Senhor, os resultados dessa amargura, desse rancor que nós temos nutrido no nosso coração até aqui. Nós queremos uma vida sem fardos, leve. Senhor, uma vida, Senhor, completamente transformada para a glória do Senhor. Eu profetizo sobre a vida do teu povo agora a paz do Senhor. Eu profetizo, Senhor, que esses próximos passos que serão dados serão passos em direção, Senhor, a uma nova direção, a um novo estilo de vida, a uma decisão acertada, Senhor, em viver uma vida abundante na tua presença. Eu abençoo cada irmão, cada irmã nessa hora, para que o Senhor se manifeste de forma tremenda e sobrenatural e que nessa semana, ao jejuarmos, ao orarmos, ao entregarmos, meu Deus, essas pessoas, ao fazermos, Deus, essa lista, Senhor, com pessoas, com situações, o teu sangue, Senhor, vai sendo derramado. Senhor, o Senhor traga à nossa mente a oportunidade de transformação. Que o Senhor, meu Deus, libere em nós tudo que o Senhor tem. Que o céu de bronze seja agora removido sobre a nossa cabeça. Que a nossa voz seja ouvida no mundo espiritual. Que haja, meu Deus, transformação, cura, perdão. Que haja vida, Senhor, fluindo na vida de cada um dos meus irmãos. E nós entregamos, meu Deus, agora esse fardo da falta de perdão, do rancor, da amargura, nós entregamos agora diante do Senhor. Num ato profético, nós entregamos, Senhor, esse fardo. Toma, Senhor, esse fardo pesado que carregamos e recebemos do Senhor o fardo, teu fardo que é leve, que é suave. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por uma nova vida que o Senhor está fazendo agora. Obrigado por um novo ano que o Senhor está nos dando, por um recomeço, e nesse recomeço não dá, Senhor, para vivermos do jeito que temos vivido até aqui. Nós entregamos, meu Deus, esse fardo diante do Senhor e levamos nessa hora, Pai, Deus, a alegria do Senhor, a paz de Jesus, a cura sobre o nosso coração, para experimentarmos tudo que o Senhor tem para nós. Recebemos isso por fé nessa manhã, crendo e confiando na ação poderosa do Senhor, e oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que o Senhor seja sobre você nessa manhã. Que você realmente decida se livrar de toda amargura para viver uma experiência tremenda com a graça de Deus e a oportunidade de ter uma intimidade com o Senhor como você nunca teve antes. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Hoje à noite nós estaremos aqui às 18 horas para o nosso culto de celebração a Deus. Venha, levante-se da sua casa, venha até a igreja, não abra mão da comunhão dos santos, mas se você ainda não pode por conta de alguma debilidade, também nos acompanhe aqui pelas redes sociais, pelo aplicativo da igreja, pelos nossos canais nas redes e espalhe essa notícia. Deus tem feito grandes coisas. Que Deus te dê, nesse recomeço, uma vida livre dos fardos que te prendem, em nome de Jesus. Deus te abençoe.